Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na direção dos valores espirituais, aonde conseguiremos a verdadeira felicidade. Hoje temos em nossa companhia Julinha, que eu chamo de Maria Júlia, Angélica Lopes. Que o estudo seja a nossa ferramenta de progresso e de evolução. Que o Cristo ilumine o nosso caminhar. Quem falou por último foi Jorge Guerra. Tá? E esse grupinho, Júlia, Angélica e Jorge, fará hoje o início do estudo do tópico assassínio, estudando as perguntas 746 a 748 do Livro dos Espíritos. Lembrando aos nossos irmãos que estamos fazendo uso da tradução de Evandro Noleto Bezerra, que é a tradução de 2007 do Sesc Centenário de O Livro dos Espíritos. A questão aí do assassínio, caberia aí uma pergunta que talvez nossos ouvintes tenham em mente, ainda mais na época atual, em que a terminologia jurídica é muito utilizada, porque estamos vivendo dentro de um estado de direito, aonde o noticiário utiliza a terminologia correta para dar nome aos bois. Então, utiliza-se mais frequentemente, atualmente, o termo homicídio. Mas, quando formularmos a pergunta 747, nós teremos um esclarecimento da parte da nossa expositora da pergunta. A primeira pergunta será exposta por Julinha, tá? A Maria Júlia, que não gosta que eu chamo de Maria Júlia. É sempre uma Julinha, realmente. Não é? Então, na pergunta 746, Kardec pergunta: o assassínio é um crime aos olhos de Deus? Os espíritos nos respondem: sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida a seu semelhante corta uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. E aí, nessa resposta, temos que analisar diversas coisas. Primeiro, o tirar a vida corta a oportunidade daquele espírito que reencarnou de fazer algum serviço que ele vai executar no planeta, ou até mesmo a oportunidade dele de se melhorar, né? De se livrar de culpas passadas, se melhorar e evoluir. Até porque nós reencarnamos para evoluir, para progredir sempre. Mas tem uma outra visão, é o seguinte: a gente alguém matou alguém, então ele é o culpado, ele é o assassino. Será que Deus julga da mesma forma isso? Na pergunta 536 do Livro dos Espíritos, né? E os Espíritos respondem a Kardec o seguinte: tudo tem uma razão de ser
E nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo, não é dizer que Deus concorda, mas Ele sempre permite que algo aconteça. E quando Ele permite, existe uma razão maior que foge ao nosso alcance. Às vezes alguém é morto e só o assassino é o culpado. Não vamos dizer que ele é o culpado, ele é o culpado, que tirou a vida a um irmão. Mas quem foi morto, será que ele também não fez por onde provocar aquela situação? Né? Muitas vezes a pessoa procede de um modo que tira o irmão do equilíbrio e acontece as coisas. Então, a análise de Deus não é sobre só quem praticou o ato. Até porque, se fosse só para quem praticou o ato, como é que ficaria a questão do missionário? E a gente sabe de vários, né? Que pregando o amor, contribuindo para o amor, desenvolvimento de um povo, ele é assassinado. A gente tem vários nesse caso. O próprio Gandhi foi assassinado falando de amor, né? Martin Luther King. Nós temos vários exemplos disso. E será que Deus, um missionário perdeu a vida assassinado e Deus permitiu? Sim, porque naquela vida era um missionário. E o que ele ensejou, né? Claro que é evidente que o irmão que tirou a vida, esse irmão, ele vai ter que resgatar isso e ele tem sua culpa, porque ninguém tem o direito de tirar a vida do outro a não ser o próprio Deus, que é Ele que dá a vida. Né? O Senhor da vida é o Deus. E só Ele pode tirar a vida. Então aí a coisa é bem mais complexa do que só um é culpado, né? E aquela história, foi culpado, mas será que foi na hora, no calor da paixão, do coisa, ou aquela pessoa já premeditou? Existe toda uma análise que é feita por Deus, que às vezes nós não entendemos, né? E achamos, mas como é que um homem tão bom? Sim, ele era bom, mas o que ele ensejou, né, em outras vidas para provocar aquilo? Ou até na própria. Né? Ou até na própria. Jorge. Aproveitando essa deixa da nossa amiga Júlia, no livro Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, o espírito Emael, né, que é o nosso guardião aí, o nosso... Ismael. Ele disse a Tiradentes, quando desencarnou, o seguinte: Tiradentes, em seu desencarne por enforcamento, que naquele momento ele resgatava os débitos cruéis que cometeu quando na função de inquisitor, em tempos passados. Um homem que deixou uma grande lição de libertação, havia sido inquisitor no seu pretérito e havia ali passado por um processo. Como se costuma dizer, o nosso passado não nos recomenda, é melhor a gente nem saber. Angélica. Sim, tudo na nossa vida está ligada, né? Está relacionado com as leis de causa e efeito. Nada acontece sem a permissão de Deus e nada acontece sem que seja cumprido uma lei. Qualquer tipo de aniquilamento, está, como é que se diz, traduzindo, né, uma imperfeição. E como nós estamos num processo de aprendizado e de progresso, então as coisas vão sendo direcionadas através das leis. Na pergunta 747, aliás, antes de ler a pergunta, quero fazer um aviso. Se o tempo permitir na gravação, vou contar uma historinha que parece uma piada, mas é uma lição de vida, tomando como mote exatamente o que a nossa Julinha falou. Angélica, o assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Bom, os espíritos nos respondem. Como já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Ok, nesta questão nós temos que, como já foi dito, nós temos que levar em consideração o processo onde está acontecendo a causa.
aniquilar um corpo que vive e impossibilitar que um espírito encarnado dê continuidade ao seu progresso espiritual, à sua evolução moral, à sua reparação de débitos, à sua construção de uma vida voltada para o bem comum, isso é um grande prejuízo, certo? É um grande prejuízo. E a pessoa que está envolvida neste processo tem uma grande culpabilidade, e esta é reconhecida por Deus. Porém, o assassínio não está só nas perdas de corpo. Ele compromete muito mais, e isso a gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque nos envolve a todos. Acredito que muitos de nós não temos a predisposição de tirar a vida de ninguém. Contudo, quem de nós já não castrou uma ideia, um projeto de um filho, já matou o sonho de uma pessoa quando está num relacionamento? Quantos de nós não destruiu a ascensão profissional dentro de uma empresa, de um irmão, por pura vaidade, inveja, egoísmo? Então, esses sentimentos nos levam a cometer crimes que a gente não considera crimes. Então, na hora de Deus pesar o grau de culpabilidade, de danos, certo? O que será que vai ficar mais pesado? Um cumprimento de uma lei de causa e efeito? Ou uma destruição aleatória por simples prazer, por simples egoísmo, vaidade, inveja? Ou descontrole emocional. Que leva. Ou seja, a imaturidade nossa nos leva a cometer crimes que não necessariamente perdem o corpo material. Contudo, para os mais inocentes, não é bem o termo, mas por mais frágeis que seja a pessoa que está recebendo aquilo, pode até levar ao suicídio. E o suicídio é um crime que não tem só a participação de quem tirou a sua própria vida, mas de quem levou aquela criatura a cometer-se as circunstâncias. Então, nós temos que prestar muita atenção nos pequenos delitos, crimes que nós estamos cometendo com os nossos próximos. Muitas vezes o somatório das pequenas leviandades nos leva a grandes crimes. E a grandes perdas. Exatamente. Jorge. Bom, eu lembro de uma passagem de Chico, né, falando que é muito melhor que saiamos dessa vida como assassinados, né, sendo morto por alguém, do que como assassino. Né? Melhor sair como vítima do que como homicida. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, agora, voltando ao estudo, eu gostaria que a Julinha complementasse a resposta dada a respeito da pergunta 747, para poder depois formular a última de hoje ao nosso Jorge. Existe outro aspecto ainda, pelo raciocínio da Angélica, esqueci o nome de repente. É o seguinte, tem o AL de um lado, do Alzheimer do outro. De repente só dá nós, hein? Então a Angélica analisou por um lado bem importante. E também tem algo para complementar, o seguinte: às vezes nós nem praticamos o ato vergonhoso, né? De repente eu não tenho a suficiente coragem de matar alguém ou de induzir assim
alguma coisa, algum fato. Mas eu fico com os meus pensamentos, né, voltados para isso. Então, de repente, eu percebo que o Jorge é favorável à minha ideia também, não gosta da mesma coisa, mas eu sou um anjo, não posso me macular. Então, eu começo a induzir ideias, o Jorge, na conversação, que vai alimentando os pensamentos que ele já tem, que são parecidos com o meu. Então, eu não pratico o ato, quem pratica é eu. Por indução. E nós temos que ter cuidado, porque quando nós pensamos, às vezes, com raiva de um irmão, com raiva de uma situação que está acontecendo, seja lá qual for, eu estou alimentando a atmosfera espiritual com uma grande vibração negativa, imprimindo a raiva, a guerra, e isso vai acabando manipulando e atacando alguém para provocar. Então, eu não estou fazendo, mas eu estou provocando até com os meus pensamentos. Isso é outra análise que a gente tem que fazer da pergunta. Eu acho que caberia, inclusive, também te refletir a respeito de uma coisa. Nós temos que entender que se estamos em caminhada, os outros também estão. E o nosso exemplo é fundamental para que se possa fazer valer a lei divina. Nós temos que ter em mente isso. Então, fechando o nosso estudo de hoje, Kardec pergunta aos espíritos a respeito da questão da legítima defesa. Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Bom, segundo os espíritos, só a necessidade pode desculpá-lo. Mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra a do agressor, deverá fazê-lo. Bom, quando eu estava estudando isso até um tempo atrás, eu me deparei com uma elucidação de Miramês, que eu gosto bastante de acompanhar, e ele nos traz a seguinte mensagem: não devemos confundir a lei de Deus com a lei dos homens, pois na lei de Deus não existe legítima defesa. Isso é recurso dos homens para atenuar os seus crimes, eles mesmos, criadores das leis, de tanto mal que fazem à humanidade, ficam procurando um preventivo para as suas faltas. Preventivo, na verdade, é o que devemos fazer, né? É prevenir que se chegue a uma consequência como essa, né? Porém, tudo é levado em consideração, como já foi dito. Em determinados casos onde o impulso, né, onde esse instinto de preservação, de conservação, de, como se fala, legítima defesa, né, traz todo um histórico pretérito de um espírito que pode agir de forma agressiva, que ainda conserve esse instinto agressivo, né? Porém, esse impositivo, ele vai sendo perdido com o progresso, né? Só que na lei de Deus não é assim, né? Isso serve para nós ainda imperfeitos em construção moral, né? Interessante aqui, só para fechar, já vi que tem um tempinho, contar uma historinha para vocês. Havia um sujeito que tinha uma perna mais curta do que a outra. E ele tinha, na cidade onde ele vivia, pouca oportunidade de trabalho. A lavoura ele não tinha, porque era lento para fazer o trabalho. Para cuidar de animais também, pelo encurtamento da perna, ele tinha dificuldade de fazer o trabalho. Serviços braçais, que exigissem mais agilidade, não conseguia. Então deram a ele o emprego de vigia de um depósito. E ele, toda noite ele passava em direção ao depósito e tinha um sujeito que ficava num bar perto do depósito que mexia com ele toda noite. Ô Manquitola! E todo mundo passou a chamá-lo só de Manquitola. E Manquitola, 30 anos o sujeito mexendo com ele. E ele trabalhava armado, uma arma de fogo. Era a ferramenta dele
para se defender. E o patrão dizia, você tem que levar para casa e vir com ela, não pode deixar a arma aqui, que alguém pode entrar numa outra hora e pegar a arma. Tudo bem. Aí, indo para o trabalho, o sujeito mexeu em uma determinada ocasião, estava particularmente desagradável, e foi descarregou a arma no sujeito e matou. Foi assim no impulso. Foi aquela celeuma toda, tal, coitado do rapaz que morreu, chefe de família, aquele negócio todo. Mas, e ninguém queria defendê-lo. Quem apareceu para defendê-lo? Um advogado que reconhecidamente era um alcoólatra. Ele ficava com o próprio rabo lá de porta de cadeia, que só pegava pequenos casinhos e tal. Quando recebia algum, ia para o bar beber e tal. Ele pegou, meu Deus do céu, tô frito, tô condenado. Falou com a mulher e com os filhos, olha, já tô vendo que vou ficar vendo Sol Nascer Quadrado durante mais de 30 anos e... Mas tudo bem, seja o que Deus quiser. O sujeito chegou para ele sóbrio e disse, olha, eu vou te tirar da cadeia. Você vai sair agora, confia em mim. Na hora que eu começar a falar da sua defesa, não se manifeste. Tudo bem. Chegou, foi feita a acusação, tal. Foi chamado o defensor. E aí entrou o advogado dele no fórum, todo desalinhado, completamente embriagado, pelo menos com um cheiro de álcool muito forte. Ele olhou para o advogado, meu Deus. Aí o advogado já entrou direto do portão da sala da corte, direto para diante da frente do juiz e disse, senhor juiz, emérito representante do Ministério Público, senhores jurados. Parou, pensou, senhor juiz, é mérito da representante do Ministério Público, senhores jurados. Esqueci, meritíssimo juiz. É mérito do representante do Ministério Público, senhores jurados. Aí o juiz bateu o martelo. Senhor advogado, por favor, queira levar adiante o seu discurso de defesa? Ele se interessou, se tornou outra pessoa. Pois é, senhor juiz. Eu falei 3 vezes a mesma coisa. Deu a perceber que os jurados se abespinharam. Deu a perceber que o senhor promotor de justiça também. E o senhor acabou de me interromper. Detalhe, foram 3 vezes que eu repeti. Esse homem passou 30 anos aguentando insultos toda noite quando ia trabalhar. Aí o sujeito foi absolvido. Gente, a gente não pode realmente julgar a ninguém. Deus permite porque nós temos livre-arbítrio. Não é que Deus não saiba, sabe o que podemos vir a fazer. Agora, e quando nós provocamos? Nós temos que entender o seguinte: quando agredimos alguém verbalmente, nós estamos também cometendo um homicídio, como disse a nossa Angélica. Reflitamos a respeito. Que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na direção da verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
Agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e estamos terminando o seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos, os itens 15 e 16. Trata-se de uma mensagem de ninguém menos que Santo Agostinho e a nota deve ser de Allan Kardec, porque não tem aqui nome de nenhum espírito. Então, para que nós possamos nos esclarecer a respeito deste pensamento de Santo Agostinho, está aqui conosco, como sempre, abrilhantando o nosso programa, Marta Batista, que vai nos brindar com seus comentários. Tudo sob a supervisão do Pablo aqui na técnica. Marta, vamos lá, ao trabalho. Ao trabalho. Olá, amigos ouvintes. Olá, Pablo. Vamos então encerrar, né, esse capítulo. Eu falarei deste item. Foi uma mensagem de Santo Agostinho. Você, quarta-feira, vai desenvolver a questão da nota, né, trazida por Allan Kardec. E nós vamos encerrar esse 12º capítulo, Amai os vossos inimigos, com o tema do duelo. E esse tema rendeu bastante, e pelo que nós percebemos aqui, os espíritos se preocuparam consideravelmente com essa temática. Isso é sinal de que é uma sensibilidade nossa ainda, uma dificuldade, uma limitação de todos nós. Então, vamos ver o que Agostinho nos fala. A mensagem dele chegou em Bordeaux em 1861. E vamos depreender um pouco mais para que a gente consiga eliminar, como eles chamaram todos os espíritos, restos de barbárie, né? E esses vestígios de barbárie, vamos ver se nós conseguimos eliminar da nossa personalidade, para que a gente possa caminhar em direção ao dever, à verdadeira honra e à caridade. Então, Santo Agostinho inicia: o homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo pouco importante, arrisca a vida que Deus lhe deu, arrisca a vida de seu semelhante que só pertence a Deus. Esse é 100 vezes mais culpado que o miserável que, dominado pela cobiça, por uma necessidade qualquer, introduz-se em uma casa para ali roubar o que deseja e mata aqueles que se opõem à sua deliberação. Este último quase sempre é um homem sem educação, que tem apenas noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista quase sempre pertence à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Digo mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz, que, atendendo a um sentimento de vingança, mata em um momento de desespero. Então, vamos fazer uma pausa aqui, embora não seja, porque, na verdade, existe um único parágrafo nesta mensagem. Então, a gente faz essa pausa aqui, no meio desse parágrafo, para começar a falar sobre isso, a tentar digerir tudo isso e compreender, para que a gente inicie esse trabalho dentro de nós, para podermos eliminar esses vestígios finais de barbárie, como os espíritos nos falam. Então, o que a gente depreende, né? Ele lança aqui algo bastante impactante para que a gente se impressione e fique realmente atento a essa necessidade de nos despojarmos desta questão do duelo. É algo que está impregnado de quê? De orgulho. Quando a gente vai ao livro Obras Póstumas
né? Existe um tema lá desenvolvido, um texto falando sobre orgulho e egoísmo. E o que a gente percebe ali é que, dentre outras coisas, né, é que ambos, né, foram criados para que o homem pudesse sobreviver, né, para que ele tivesse como instinto de preservação e pudesse caminhar naqueles primórdios, né, nos momentos iniciais, onde a vida era bastante áspera, era muito selvagem, muito bruta, né? Então, o que nós percebemos? Que o orgulho, então, está voltado para esse momento. Só que nós não quisemos nos despojar desse orgulho. E trazemos ele ali junto a nós, ele fica impregnado dentro de nós e nós não conseguimos nos despojar. Se nós quisermos nos liberar desses vestígios bastante violentos, bastante fortes, como no caso do duelo, nós precisamos abandonar o orgulho. Porque a gente vê em todas as questões, eles usavam palavras como dever, como honra, e na verdade a gente percebe que todas essas palavras nada mais escondiam do que orgulho, do que vaidade, né? Que a verdadeira honra, ela está ligada às questões morais. As questões morais no sentido de que você realize coisas de acordo com as leis divinas, de uma forma moralizada. Então, todas as vezes que alguém utiliza isso como uma desculpa para justificar as suas atitudes vaidosas e orgulhosas que o levaram de uma forma, né, atabalhoada a essas atitudes e essas decisões, a gente vai vendo, né, que os espíritos vão mostrando para a gente, eles vão dissecando, né, cada pontinho que leva ao duelo, e a gente vai vendo que, na realidade, o que movia, né, e o que move ainda, embora os duelos sejam diferentes agora, não mais com aquelas armas letais, mas são letais de outra forma, né? Não é arma de fogo, não é um sabre, não é uma espada, não é uma pistola, mas pode ser letal também, porque pode destruir uma pessoa com palavras, né? E com aquele duelo incessante que vai até minar aquela pessoa e destruí-la. Quando a gente observa isso, os espíritos nos mostram, e eu estou me baseando num texto que eu já citei várias vezes aqui, da Revista Espírita de 1862, no qual os espíritos nos mostram aqui, falam das consequências humanas, ele vai dissecando a questão do duelo e ele vai mostrando que tudo aquilo que a pessoa justifica como honra, como dever, na realidade nada mais é do que orgulho e egoísmo. E que, na realidade, né, o Espírito diz assim, enfim, quando ele fala, né, que se ele não se colocasse, se ele não se apresentasse, não fosse partir para o duelo, para mostrar a sua infelicidade, usando aqui um exemplo que o Espírito nos deu, sobre um homem que teve a esposa, que teve uma má conduta, né, e que o traiu, ele diz, né, que, na verdade, ele está usando desculpas o tempo todo. E ele começa, então, a mostrar para a gente de que maneira. Ele diz, provoca um dos sedutores desse pobre, dessa infeliz criatura. Tal provocação ele provocou, porque, logicamente, ele percebeu que ele tinha mais força, tinha mais habilidade na hora do duelo. Tal provocação seria resultado de seus deveres, de sua honra, da sua coragem? Não, porque sua honra não lhe será devolvida. Sua honra pessoal não foi nem pode ter sido atingida. Isto será uma vingança. Então você vê, e a vingança é o quê? É puro orgulho, é pura vaidade, né? Então ele queria justamente se justificar, porque ele sabe que aquilo é errado, né? Porque no fundo ele sabia que aquilo era errado.
mas ele queria uma justificativa para mostrar para a sociedade de que ele partiu para aquilo, porque ele precisava mostrar para a sociedade a infelicidade dele diante da traição que aconteceu. E aí o Espírito diz, melhor ainda, para provar que sua pretensa honra não está em jogo, é que muitas vezes sua infelicidade é mesmo ignorada, e ficaria ignorada se não fosse tornada pública, por 1000 vozes provocadas pelo escândalo ocasionado por sua vingança. Quer dizer, até mesmo essa justificativa não é justificativa plausível, porque na realidade ele não ficaria, não mostraria sua infelicidade, ela não se tornaria pública se ele não partisse para o duelo, para o final, para aquela decisão ignorante e cruel e violenta, né, do duelo. E ele segue dizendo, o Espírito, enfim, se sua infelicidade fosse conhecida, seria sinceramente lamentada por todos os homens sensatos. Quer dizer, nem assim ele conseguiu fazer a sua infelicidade, entre aspas, ser conhecida. Ele só tornou público um escândalo, mas não fez com que as pessoas soubessem da sua infelicidade. E aí ele disse, porque se ela realmente fosse conhecida, os homens sensatos dariam razão a ele, não para o duelo, mas sim de que ele estava triste, se lamentando daquilo que havia acontecido, né? Então ele segue dizendo, resultados, numerosas provas de verdadeira simpatia ele teria de retorno, e contra ele não haveria o riso dos corações malévolos e endurecidos, mas desprezíveis, né? Num caso como no outro, sua honra não seria devolvida nem retirada. Então, na realidade, a questão está no orgulho, né? Ele ainda era um homem bastante violento, bastante vaidoso e orgulhoso, e ele quis justificar a sua atitude. E aí, o que a gente percebe, né? Que o espírito, quando parte para fazer isso, seja que tipo de duelo for, ele está sempre querendo justificar a sua atitude equivocada, né? E essa forma que ele elabora, né, para prejudicar aquele que feriu a sua honra, entre aspas, né, é justamente algo que é feito de uma forma metódica, aparentemente hoje em dia de forma polida, né? E que isso faz com que ele pense premeditadamente como realizar essa vingança. Porque o que ele quer realizar é uma vingança e não limpar honra nenhuma. E aí ele faz de forma premeditada, com polidez, aí a sociedade o perdoa, né? O justifica e o desculpa, mas na realidade ele está ali arquitetando, e é aqui que o Espírito de Agostinho nos diz que nesse ponto aqui é que reside a maior profundidade de culpa, de responsabilidade. Por quê? Porque ele fez de uma forma premeditada, e ele utiliza até um exemplo, né, um contraste bastante forte, intenso, quando ele diz que um homem que roubando, né, num ímpeto é descoberto e mata, será menos culpado do que esse que premeditadamente, de forma fria, produz a sua vingança e acaba matando, entre aspas, de forma alegórica, né, aquela pessoa com o qual ele duela. Então ele diz que é gravíssimo o duelo, de que forma for, por palavras, na internet, enfim. Esse duelo que é produzido por uma vingança, ele é gravíssimo. E ele diz aqui, ele é infinitamente mais culpado que o infeliz, que atendendo a um sentimento de vingança, mata em um momento de desespero. Quer dizer, então esse usou o ímpeto, né? Aquilo foi instintivo. Então, claro, ele vai ter que responder por aquilo, ele matou. Porém,
não foi premeditado, não foi um ato frio, ao passo que o duelista é sempre frio, né, e elabora a sua vingança de uma tal maneira que a ponto da sociedade desculpá-lo. Né, que para a sociedade, como aquilo é feito de uma forma polida, ou às vezes até como os duelos na internet são até intelectuais, né, são bastante intelectualizados, as pessoas desculpam. Ah, não, mas você vê um homem tão inteligente como esse, uma pessoa tão inteligente, né, intelectual, como é que pode? Né, e acaba responsabilizando o outro, né, por ser menos, né, menos, digamos assim, forte intelectualmente falando. Então, o Espírito aqui nesse texto da Revista Espírita, ele coloca bem claro, que diz assim, se ele percebe que aquele seu detrator, né, aquele seu opositor no duelo, se ele percebe que ele é mais fraco, ele não partiria, né? Se ele percebesse isso, ele não partiria. Por quê? Porque ele não vai, né, se meter num duelo, porque é tudo premeditado, é tudo de forma fria, calculada. Né? Daí o grau de responsabilidade infinitamente maior, né, de culpabilidade maior. Então, ele, na verdade, o que move essa pessoa é como o Espírito diz nesse texto. Só o orgulho é, pois, o guia de quase todos os duelistas. É verdade, né? Eu já havia até citado essa frase na semana passada. É verdade, porque o guia é o orgulho. O orgulho e a vaidade. Né? Tanto é que ele faz tudo de forma fria e calculada. Ele diz, o duelista não tem como desculpa o envolvimento da paixão, porque entre o insulto e a reparação, sempre há tempo para refletir. Portanto, ele age friamente e com resolução premeditada. Quer dizer, ali, quando você age dessa maneira, você está agindo de forma instintiva, mas indo ao extremo da crueldade e ao extremo, né, da maldade. Por quê? Porque você calcula, não, ele é mais fraco, então eu vou duelar aqui, eu vou debater com ele aqui esses argumentos e vou vencê-lo, porque os argumentos dele são muito fracos e eu vou conseguir vencê-lo, né? Então, eu vou elaborar aqui uma linha de argumentação e de debate aí, entre parênteses, né, sinônimo de duelo. E, com certeza, ele ou ela vão perder. Então, observa que ele é uma pessoa que é covarde, inclusive, porque se ele percebe que o outro tem menos habilidade, né, seja intelectual, tem menos destreza, com certeza não era para ele usar, né, dessa falta de caridade, dizendo, então, com certeza eu vou conseguir, a minha argumentação é muito melhor, né, intelectualmente eu consigo atingi-lo. Então, é uma pessoa que não usa, né, da caridade, não usa do cumprimento do dever, como eles muitas vezes alegam, das leis divinas, porque não utiliza a caridade em momento nenhum. E ele diz, portanto, ele age friamente e com resolução premeditada. Tudo é calculado e estudado para mais seguramente eliminar o seu adversário. Quer dizer, ele é superior intelectualmente, isso a gente está falando dos duelos atuais, né? Eles faziam o mesmo nos duelos antigos, em que ele tinha maior habilidade, maior destreza daquela arma, e ele sabia que, como superior na destreza, ele iria vencer aquele adversário tranquilamente. E no duelo atual também, porque ele se sente superior intelectualmente e faz, né, aquele cálculo sabendo covardemente que vai derrotar o outro, porque o outro, de alguma maneira, é inferior, mesmo que seja uma pessoa brilhante, inteligente, mas naquele quesito, naquele assunto, não é. E aí a pessoa vence dessa forma, né? De uma forma calculada, premeditada, e é por isso que a responsabilidade se torna cada vez mais maior e mais profunda. E ele diz, é certo
que ele também expõe a sua vida. E é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e de desprezo pela própria vida, né? Porque mesmo ele tendo mais destreza, ele pode vir a morrer, né? Morrer aí, no caso, atualmente, moralmente falando, né? Ele pode vir. E aí mostra ou demonstra um desprezo pela vida, né? Quer dizer, ele é tanto covarde para assassinar, quanto é também, né, uma pessoa que despreza a sua própria existência. Porém, haverá verdadeira coragem naquele que está seguro de si? O duelo, herança dos tempos bárbaros, onde o direito do mais forte fazia lei, irá desaparecer mediante uma apreciação mais íntegra do verdadeiro ponto de honra. E à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Então, lá em Obras Póstumas, a gente vai, né, aprofundando o estudo sobre o orgulho e o egoísmo, é imenso, ele é bem grande, né? E nesse estudo, aos poucos, né, Kardec acaba falando sobre essa questão de que aquele que está impregnado ainda de forma muito intensa do orgulho, né, e da vaidade, é porque ele está diametralmente oposto à ideia de vida futura. Quer dizer, ou seja, ele pode até acreditar, dependendo da religião que ele tenha, mas ele não tem fé suficiente nessa vida futura. Porque quando você tem a fé na vida futura, primeiro, é como ele diz aqui, você terá, com certeza, uma ideia diferente, uma apreciação mais íntegra e mais profunda acerca da honra, do que seja realmente a honra. E também você, logicamente, com essa crença, essa fé intensa na vida futura, você releva todas as coisas de ordem, sobretudo as coisas de ordem material, né? Como uma ofensa, um xingamento ou uma argumentação que se queira ganhar, né, na base do debate, do duelo, né, a pessoa deixa, que bobagem, tá bom, né, até se usa uma frase muito usada ultimamente, né, quer dizer assim, você quer ter razão ou quer ser feliz, né, e a pessoa sempre diz, eu quero ser feliz, claro, ótimo, é isso mesmo, queira ser feliz, não queira ter razão, porque a tua razão, ela existe pela própria argumentação dentro de você, filosófica que há dentro de você. Então, agora, você não precisa provar isso para ninguém, né? Então, queira ser feliz, esqueça um pouquinho esse orgulho de lado, deixe de lado e amplie a sua fé na vida futura, que você vai começar a eliminar aos pouquinhos esses vestígios fortes de orgulho que nós ainda temos, não é mesmo, Antônio? Marta, você falou uma coisa interessante e é uma amostra de que realmente a tendência da humanidade é largar esse tipo de coisa. Já largou esses duelos. Claro. Com armas e continua hoje com um duelo, vamos dizer, mais intelectualizado. Mas o nosso tempo já está se encerrando e vamos ficando por aqui. Desejando a todos os nossos amigos e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.